que podemos esperar? Nós vimos que a vida termina com a morte, todo ser vivo morre, é a morte da natureza. O ser humano é pessoa, portanto, ele não morre na inconsciência total, talvez um instante sim, mas ele caminha para uma morte de maneira livre, consciente, ele sabe que vai morrer, então ele pode preparar-se, é a morte da pessoa, mas ele não morre sozinho, porque ele morre numa cultura, numa sociedade, numa igreja, é a morte social. Mas a morte não é a última palavra sobre a existência humana. A última palavra foi dada e é dada por Deus com a ressurreição. Então esse é o tema final da nossa reflexão, a morte termina na luz. Para que nós possamos tomar consciência do ensinamento comum da igreja, esse mistério maravilhoso que nós chamamos dogma da ressurreição, que pertence ao nosso credo, creio na ressurreição dos mortos, e também o fundamento da nossa fé é a ressurreição de Jesus. Então nós estamos tocando o coração mesmo da nossa fé. Trindade, encarnação, morte e ressurreição de Jesus, vida eterna, são as grandes verdades que constituem o coração, o mais profundo da nossa fé. Então vamos ver quais são os dados fundamentais da nossa fé sobre o mistério da ressurreição. Vou formular em 7 afirmações para ficar bem claro. Primeira afirmação: há uma continuidade e uma descontinuidade entre a vida terrestre e a vida glorificada, isso é, a vida para além da morte. Interessante, eu prefiro dizer vida para além da morte, como é o título, aliás, do livro do Frei Leonardo Boff, do que outra vida. Porque quando nós usamos outra vida, dá a ideia que esta vida e a vida depois da morte são duas vidas. Não. Há uma continuidade, portanto, uma vida para além da morte. Há uma mesma vida que continua, mas há uma descontinuidade. Há uma mesma vida que continua porque nós somos os mesmos que vamos continuar existindo. Não seremos outras pessoas. O nosso eu continua. E também há uma descontinuidade, porque a maneira como nós vamos viver será diferente. Segundo, o homem todo chega à plenitude na dupla dimensão de matéria e espírito. Todo homem chega o homem todo. Isto é o homem inteiro. Não é uma parte, não é a nossa alma que será glorificada, como pensavam certos neoplatônicos ou certo tipo de platonismo. A alma e o corpo é um cárcere que é abandonado definitivamente pela alma. Não. Corpo e alma, isto é, a totalidade do nosso ser como pessoa será glorificada. Então essa é a totalidade. Terceira afirmação: há uma identidade pessoal entre nós que estamos no momento que estamos na história e momento glorificado. O homem histórico, o homem glorificado, a mulher histórica, a mulher glorificada, há uma identidade, é a mesma pessoa. Portanto, nós não aceitamos reencarnações, nós não aceitamos aniquilamento da pessoa humana, nós não aceitamos o perder-nos no nirvana, perdê-lo numa coletividade. Não, o eu permanece na sua insubstituibilidade, na sua infrangibilidade, isto é, na sua realidade consistente, própria. Quarta afirmação: a plenitude da pessoa humana se alcança no final dos tempos, em comunhão com a humanidade e com o cosmos glorificado. Mesmo que alguém aceite que nós podemos ser glorificados e ressuscitar na hora da morte, como nós veremos, mas a plenitude do ser humano só acontecerá no dia que toda a humanidade será glorificada. Nós vamos sendo glorificados lentamente, mas a totalidade da glorificação. Por isso continua sempre verdade o que nós rezamos no credo: creio na ressurreição dos mortos no último dia. E nesse momento em que termina o processo de glorificação de toda a humanidade e de todo o cosmos. Quinta afirmação: a vida eterna é uma graça de Deus. Não é pela força da natureza, não é por um espírito que nós somos espirituais, mas não é por isso que nós caminhamos para a ressurreição. É porque Deus nos criou e nos chamou para essa comunhão de vida com Ele, e para isso Ele nos glorifica. Sexta afirmação: há possibilidade, como diz São Paulo, de estar com Deus imediatamente depois da morte.
Isto é, nós excluímos uma reencarnação, uma volta, uma outra purificação, e também aquela ideia primitiva dos judeus, que nem os judeus hoje também não aceitam mais isso, que haveria um Sheol, que a pessoa ficaria esperando lá naquele lugar escuro, longe de Deus. Não. Há a possibilidade de nós estarmos em comunhão com Deus imediatamente depois da morte. E terminando as afirmações fundamentais da nossa fé sobre a ressurreição e sobre a glorificação do cosmos, o cosmos participa da glorificação plena do homem. Nós só seremos glorificados plenamente se esse mundo, se esse grande cosmos que nasceu do Big Bang, também participar dessa glorificação. E para isso precisamos conceber um ser humano que seja uma relação profunda, intrínseca entre espírito e matéria. Portanto, não nenhum dualismo em que o ser humano é só espiritual ou é só material. Tanto o espiritualismo, que despreza o corpo, ou o materialismo, que nega o espírito, contradizem a possibilidade de nós entendermos o mistério da ressurreição. Portanto, supõe uma antropologia, isso é uma compreensão do ser humano. E também que nós somos um núcleo indestrutível, que nós não podemos nos perder numa variedade enorme, num nirvana, numa realidade em que nós não somos mais, perdemos a consciência ou ficamos somente na história. E o nosso destino pessoal está ligado com o destino de todos os seres humanos. Eu não me glorifico sozinho, eu não me salvo sozinho também. Isto é, o homem finalmente é criatura de Deus. E é porque é criatura, ele pôde ser chamado, e Deus de fato o chamou a uma comunhão com ele. E a Bíblia tem esse dado muito claro da ressurreição, seja no Antigo Testamento e muito mais fortemente no Novo Testamento. No Antigo Testamento, claro, foi uma verdade que eles chegaram lentamente e diria até tardiamente, praticamente só nos 2 últimos séculos antes de Jesus, que a fé na ressurreição se tornou uma fé para o povo judeu. Aparece no livro de Daniel, no livro dos Macabeus, e sobretudo aquela cena tão bonita daquela mãe que viu seus 7 filhos serem torturados e assassinados pelos inimigos, pelos dominadores gregos, porque eles não queriam cultuar os falsos deuses, os ídolos. Então aquela mãe disse: esses meus filhos que morreram defendendo a fé judia, portanto a fé em Javé, não serão entregues ao nada, nem à morte definitiva, mas Deus os ressuscitará no último dia. Então ela proclama essa fé, e o autor inspirado que relata esse fato confirma que esta é realmente a verdadeira fé. Isso tornou-se, no tempo de Jesus, uma fé comum no povo de Israel, de tal maneira que, assim de passagem, no caso da descrição da ressurreição de Lázaro, que não é a ressurreição no sentido que nós estamos falando, mas eu cito essa passagem por outra razão, porque quando Jesus chega, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. E ele diz para Marta: o seu irmão ressuscitará. Ela diz: eu sei que ele ressuscitará no último dia. Então, era a fé normal de uma mulher piedosa daquela época. E foi aí que Jesus então disse: sim, Marta, mas eu estou falando em outro sentido. Eu sou a verdadeira ressurreição. E por isso toda aquela encenação da ressurreição de Lázaro está voltada para confirmar o mistério da ressurreição de Jesus. Ele, a fonte, é a ressurreição. Então, no Novo Testamento, essa verdade é reafirmada, sobretudo por causa do fato da ressurreição de Jesus. E interessante que São Paulo, em 2 momentos, ele trata assim mais profundamente da ressurreição. Primeiro, ele escreve aos Tessalonicenses, porque ele percebeu que aquela comunidade estava triste. Porque primeiro eles imaginavam que o fim do mundo era próximo, estava próximo. Então, praticamente, não precisavam pensar muito na ressurreição no último dia, porque o último dia estava aí. Eles imaginavam que eles seriam transformados, estariam vivos, como nós estamos aqui, né? E de repente, chegando o fim do mundo, nós seríamos transformados sem morrer. O nosso corpo entraria na plenitude da vida. É assim que São Paulo imaginaria que aconteceria com ele, e os cristãos também imaginariam que aconteceria com eles. Porém, aconteceu que muitos cristãos iam morrendo. Então eles ficaram deprimidos e tristes. Aí Paulo ia dizer para eles: não, esses irmãos nossos que morreram, esses também serão ressuscitados. Porque eles imaginavam que esses ficariam em uma condição inferior à nossa, que seríamos acolhidos pela parousia, isso é, pela segunda vinda do Senhor, pelo término da história. Mas, de fato, esse tempo da história não aconteceu, porque nós estamos aqui até hoje. Então, nesse sentido, esse problema
que os Tessalonicenses tinham levantado, hoje já não é mais problema para nós. Mas foi ocasião para Paulo afirmar o mistério da ressurreição. Mas, talvez mais interessante para nós é o texto da Epístola aos Coríntios, capítulo 15. Vocês podem ler a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, é todo um capítulo dedicado à ressurreição. Mas é interessante perceber a argumentação de São Paulo. Ele parte de um pressuposto sobre o qual ele não discute, que Cristo ressuscitou. Ele estava discutindo, era a posição de alguns gregos, sobretudo gregos, que estavam convertidos, que estavam querendo negar a ressurreição final, a ressurreição dos mortos, a ressurreição dos corpos. Para um grego é muito difícil, era muito pesado aceitar a ressurreição dos corpos, porque para ele o corpo era um cárcere. Então, uma vez que a alma se liberta do cárcere, como é que vai ressuscitar o corpo? Então, Paulo veio afirmar com toda a força o mistério da ressurreição dos mortos. Então, ele diz, se os mortos não ressuscitarem, Cristo também não ressuscitou. Que é um dado que eles não podiam negar. E aí tira as consequências. E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, vocês são os mais infelizes de todos, vocês ainda estão no pecado, vocês não estão redimidos. E tira uma quantidade de consequências negativas. Então, a única coisa que nós devemos fazer, são os homens mais infelizes, é dizer, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. No fundo, se não houver ressurreição dos mortos, toda a vida do cristão perde sentido. É isso que quis dizer Paulo. E depois ele continua aprofundando esse mistério da ressurreição, trabalhando a diferença, o que ele chama do corpo terrestre e do corpo. Ele usa a palavra espiritual. Não nos iludamos, nem nos deixemos enganar. Espiritual aqui não tem nada que ver de oposição à matéria. Esse pneumatikon, em grego, espiritual, quer dizer assumido pela transcendência de Deus numa nova maneira de existir. Esse é o sentido de espiritual. Então, esse corpo espiritual é imortal, é glorioso, é cheio de graça, enquanto o nosso corpo terrestre é frágil, é mortal, é submetido à doença, a sofrimento, assim por diante. Então, ele quer falar que nós vamos viver com um outro tipo de corporeidade. Isto é, uma corporeidade espiritual, no sentido de pertencendo ao mundo divino. E terminando essa nossa reflexão com a base em São Paulo, podemos perguntar como é que nós podemos compreender esse mistério da ressurreição. Diria que há duas grandes posições teológicas hoje. Uma posição que está ganhando muita força e muitos teólogos estão a adotando é que nós ressuscitamos no momento da morte. Mas o que significaria isso? Significa o seguinte, que na hora da morte, terminado essa nossa existência, o nosso eu na sua totalidade, em todas as suas relações, em toda a história que ele carrega em si mesmo, portanto, em toda a corporeidade que ele carrega, enquanto o corpo é o nosso modo de estar, de ser, de comunicar, tudo isso que nós somos, no momento da morte, diante do mistério e pela força da graça do Pai e pela força do Espírito, ele adquire uma nova dimensão de existência. Ele entra numa comunhão com todas as realidades e, sobretudo, com a realidade de Deus. Essa amplificação, essa grandeza imensa de relação é que seria a ressurreição. Isso é uma nova maneira de se relacionar. Então, não aconteceria no momento da morte. A pessoa carregaria toda a sua história, todo o seu mundo, todo o seu código. Tudo isso seria ressuscitado, glorificado. Toda a sua história seria glorificada. Todas as suas relações seriam glorificadas. Então, podemos chamar isso de ressurreição na hora da morte. Agora, podemos dizer que também ela é no último dia, porque essa pessoa ainda não se glorificou com toda a história e com todos os seres humanos. Porque nós continuamos aqui na história, o mundo continua, a Terra continua com suas ameaças, com suas mortes, com suas destruições, ela não está glorificada. Então podemos dizer que a ressurreição será no último dia. Então a segunda posição acentua mais esse último dia, até imaginando que nesse último dia a alma imortal que estaria junto de Deus, glorificada, mas não glorificada na sua totalidade, se uniria com essa matéria de novo, com esse corpo, e aí terminaria toda a sua plenitude. Mas o mais importante é dizer, a morte para um cristão é o momento que ele entra, pela força de Deus e do Espírito Santo, na comunhão perfeita com Deus. Podemos chamar isso de sua verdadeira ressurreição.